Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo de número 1, 12, verso 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Senhor, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos instruir esta noite acerca da palavra que acabamos de ler. Senhor, opera sobre todos quanto aqui estão, e sobre todos, ó Deus, que ainda verão essa mensagem, meu Senhor. Que o Senhor abençoe e faça, Deus, resplandecer a sua graça sobre todos. E possa, Deus, fazer com que tua palavra transforme o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, e nos concede, Senhor, esta bênção. E que o Senhor, ó Deus, possa também conceder-me a mim, Senhor, a sabedoria, para que possa expor aquilo, ó Deus, que já falaste ao meu coração acerca desta palavra, para que o teu povo, ó Deus, seja edificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Irmãos, eu quero pensar com vocês esta noite sobre apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá bom? Apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que nós devemos pensar nisto? Porque o próprio texto diz que isto é o nosso culto. Então, se alguém intenciona cultuar a Deus, deve olhar para essa passagem e refletir sobre ela. E nós vamos pensar sobre ela, tá bom? E para chegarmos aqui e entendermos esse pois, ou esse portanto, algumas traduções devem ter aí um portanto, e em vez de conformar-se, tem amoldar-se ao presente século, ou à presente era, ou o mundo, tá bom? Que pode ser que aconteça desta forma, pode ser que esteja acontecendo na sua tradução desta forma. Glória a Deus. Aí então nós vamos pensar como foi que Paulo chegou até aqui. Nós vamos pensar no motivo pelo qual ele escreveu esta carta. Nós vamos pensar no que concerne a base ou fundamento do qual nós devemos apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos entender o que é isso, o que significa isso, e vamos também aprender como alcançar isto. Então vamos pensar nisso essa noite, tá bom? Então, primeiro de tudo, qual foi o motivo ao qual Paulo resolveu escrever a carta aos Romanos? Bem, quando a gente estuda e vai verificar, tá bom, o Novo Testamento e os escritos deles, nós vamos logo então perceber que não foi Paulo que fundou a igreja na cidade de Roma. Foi outro irmão que nós não temos conhecimento de quem seja. Alguns pensaram que Pedro estivera por lá, mas a maioria dos estudiosos acreditam que algum irmão que foi convertido ao Senhor Jesus e que no meio da perseguição pode ter ido ou se dirigido à cidade de Roma, que era a capital do império na época, e ali então começou a pregar o evangelho e fundou a igreja.
Ou pode ter sido também um conservo de Paulo, como foi Epáfras, que fundou a igreja de Colossenses. Alguém que se converteu com a pregação do apóstolo Paulo e depois viajou para Roma e lá começou a pregar o evangelho e fundou a igreja também. De alguma forma a igreja foi estabelecida. E Paulo, sabendo que havia uma igreja lá, ele intenciona visitar essa igreja. E aí ele resolve então escrever. E qual foi a ocasião que ele procurou escrever essa carta? Bem, quando a gente olha para o livro de Atos, capítulo 19, e também o capítulo 15 desta carta, tá bom? O capítulo 15 desta carta, onde Paulo menciona a intenção dele em ir até a igreja de Roma e por que ele resolveu escrever a igreja de Roma, nós vamos perceber o seguinte cenário. Já no finalzinho da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele já tinha evangelizado boa parte, aliás, toda a Ásia e uma parte oriental da Europa. É óbvio que na mente de vocês, como nós não temos um mapa do outro lado do mundo, como é que foi, não é? Então a gente fica meio difícil de perceber. Então eu vou traduzir isso para nós aqui. Eu vou usar um exemplo, uma hipótese que vai ser semelhante a isso. Vamos supor que Paulo estava lá para a região de Patos, tá bom? Jerusalém é aquela região. Então ele estava evangelizando aquilo tudo. Evangelizou o Vale do Pajeú, Itaporanga, Manaíra, aquele povo lá, para aquele lado lá. Evangelizou a princesa Isabel, que era Filipos e Tessalônica. Evangelizou todo aquele lado lá. Aí chegou então a puxar um pouquinho para cá. Aí passou para a igreja de Corinto e foi caminhando até Éfeso, Corinto, e chegou nessa região ali, que é região de Soledade. E aqui Campina Grande é Roma, tá bom? Campina Grande é a cidade de Roma. E ele intenciona, como um evangelista pioneiro que ele escreveu esta carta quando estava em Corinto. E na segunda carta aos Coríntios, ele diz que o desejo dele não é pregar onde o evangelho já foi anunciado. Ele não quer lançar o fundamento da fé aliás, ele não quer lançar ou fundar uma igreja, abrir uma igreja sobre o fundamento de outro, que já fundou a igreja. Ele procurava sempre ir aonde Cristo não fora pregado. Então, ele olha para trás e vê todo o trabalho que ele já fez, e ele viu que toda aquela região já foi evangelizada, e é por isso que ele diz que todo mundo conhecido ali já tinha sido alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele intenciona então ir para o lugar onde não há, ou não foi fundada uma igreja, e não foi anunciado o evangelho de Cristo. Então, ele diz nesta carta, que ele deseja ir até Romanos, até a igreja de Roma, para que ele pudesse partilhar um dom e que depois eles fossem encaminhados pela própria igreja. E esse negócio de encaminhar significa levantar recursos para dar a ele e ele poder ir fazer a obra missionária. Porque ele entendia que os recursos que ele tinha daria para chegar até Roma, mas não daria para passar para ali. E a intenção de Paulo era ir para a Espanha, fundar uma igreja na Espanha, que é depois da cidade de Roma. É como se ele quisesse vir até Campina Grande e quisesse abrir uma igreja em João Pessoa. E ele precisava ser encaminhado para lá. Ele precisava de recursos, dinheiro, alimento, tá bom? De apoio. Então ele escreve a carta aos romanos com a intenção de chegar até essa igreja, visitar eles, partilhar um dom e depois ser encaminhado pela igreja, sustentado pela igreja para ir para João Pessoa, abrir uma igreja lá. Essa era a intenção dele. Está descrita no capítulo 15 aqui desta carta. E interessante que geralmente quem escreve a carta diz o objetivo logo no começo, mas aqui Paulo faz o contrário. Ele diz no final. Tá bom? Então a intenção dele escrever esta carta foi essa. E qual seria o conteúdo de uma carta para a igreja cristã que ele mal conhecia, mas que precisava estreitar um vínculo? Qual doutrina eu vou escrever acerca da fé cristã que pudesse ser partilhada nesta igreja? Então ele resolve escrever sobre a justificação pela fé.
Tá bom? E é isso que ele vai tratar na carta. O conteúdo da carta é esse. O tema da carta é a justificação pela fé. É a salvação pela graça mediante a fé. Então, como é que ele começa a carta, não é? Bem, quando a gente vai olhando para a carta, nós vamos perceber que ele começa logo falando do Deus Criador dos céus e da terra, que manifestou o seu conhecimento através de tudo que ele criou, das coisas visíveis e invisíveis. Mas em virtude do pecado, em virtude da entrada do pecado, e esse pecado macular a imagem e semelhança de Deus que há no homem então ele perverte, ele não reconhece esse Deus único, e ele procura fazer seu próprio ídolo, ou construir o seu próprio Deus, através da fabricação de imagens de répteis, de animais, e também de pessoas, para adorá-los. E aí eles pervertem a glória do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na glória de homens. Por isso mesmo, Deus simplesmente entrega esses homens à concupiscência do seu próprio coração, a uma disposição mental reprovável, para que ele possa cometer torpeza entre si. E o que Paulo está dizendo é justamente que o pecado tem o poder de fazer isso, de separar o homem de Deus, de não fazê-lo reconhecer isto. Aí, como a igreja de Roma era formada por gentios em sua maioria e também judeus que foram espalhados por toda aquela região, ele precisava então atestar esta universalidade do pecado para as duas classes, gentios e judeus. Aí no capítulo 2 ele vai expor justamente para os gentios, mostrando que eles estão debaixo da lei de Deus, estão sob o pecado, porque eles não glorificam a Deus. Eles não dão a glória de vida a Deus, ter se revelado em toda a sua criação. Depois, no capítulo 3, ele vai falar para os judeus, atestando também que eles estão debaixo da ira de Deus, porque eles não conseguem guardar a lei de Deus, o pacto e a aliança que foi firmada com eles. E então todos eles estão debaixo do pecado. E no finalzinho do capítulo 3, ele coloca a sentença base disso, que é o verso 23, onde o Senhor diz, por meio de Paulo, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que tanto gentios quanto judeus, todos eles estão condenados à eterna perdição, ao inferno, se não fosse o favor de Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E no finalzinho do capítulo 3, ele então começa a apresentar a doutrina da justificação pela fé. O que é a doutrina da justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé é a declaração legal dada por Deus de que o homem pecador é justo diante dele. E aí então ele não é mais condenado ao pecado e ele herda a salvação ou a vida eterna. Isso aqui é realmente a doutrina da justificação pela fé, tá bom? E é pela fé, porque não pode ser obtida por mérito ou por obra humana. Tudo que eu me venha fazer, por mais bom que seja, não consegue obter a salvação. Não consegue reconciliar-se com Deus. Por quê? Por causa da lei do pecado que habita em nós. Tá bom? Por causa disso. E para que ele pudesse esclarecer a ideia dessa justificação pela fé, no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, ele vai dar o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. Então, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Ele lança o exemplo de Abraão para que os irmãos possam ter ideia de como é essa justificação pela fé. No capítulo 5, ele fala da aplicabilidade dessa justificação pela fé. E aí ele menciona que, por causa da entrada do pecado, e ele diz como foi que aconteceu, ele dá o relato de Adão, o primeiro homem, o primeiro representante da raça humana, que tinha feito um pacto com Deus de não comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, só que devido a ele ter quebrado este pacto, o pecado entrou, e junto com o pecado a morte, e tudo isso passou a todos os homens, então todos pecaram mediante isso.
Ao mesmo tempo, ele apresenta o segundo Adão, que é Cristo. E nesse segundo Adão, por eles realizar uma obra digna de alguém justo, um representante humano que cumpriu todo o desígnio de Deus, ele também é capaz de lançar sobre aqueles que depositam fé nele o perdão dos pecados. E aí, então, a justificação é aplicada sobre a sua vida. Ele apresenta isso no capítulo de número 5 desta carta. Ele fala acerca disso aí. Aí, quando ele chega no capítulo número 6, ele vai falar da nossa união com Cristo. Como é que se isso se concretiza na prática? Através do batismo. Por isso que todo crente que ouve a palavra do Senhor e recebe esta palavra mediante a fé e confessa Jesus como seu Salvador, tem que se batizar. Porque é aí onde você realmente vai experimentar a sua união com Cristo e você agora vai fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que nós nos identificamos quando fazemos isso, tá bom? Nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. É a nossa união com Cristo. Por isso todo crente tem que procurar batizar-se. É inconcebível um crente passar muito tempo na igreja de Jesus Cristo, dizendo que é crente, confessar que é cristão e não se batizar. Isso significa que sua fé não é verdadeira ou genuína. Porque se realmente fosse, você desejaria se batizar para unir-se a Cristo. E quando isso acontece, então, ele fala também da incongruência, incompatibilidade, inconsistência de esse cristão, ou esse que agora manifestou sua fé no seu Jesus Cristo, que foi justificado, perdoado seus pecados, continuar pecando. Viver pecando, ou viver na prática do pecado. Isso é inconsistente. E ele vai falar isso também no capítulo número 6, tá bom? Ele diz, não vamos mais ficar pecando para que a graça seja mais abundante. De modo nenhum, irmãos. Junto com a nossa fé, junto com a conversão, vem também a exigência de um padrão ético e moral da parte do Senhor para aqueles que creem nele. Ele fala isso. E aí nós buscamos então a nossa santificação, vivendo de modo digno do Senhor, sabendo, porém, que esta obra nos libertou do domínio do pecado, tá bom? Mas não da lei do pecado que habita ainda no nosso coração. Então, assim, nós temos uma esperança e uma promessa de que no porvir, o mal que habita em nós será totalmente aniquilado. Louvado seja Deus por isso. E esta é a nossa esperança. E João fala isso também. Todo aquele que tem essa esperança nele, purifica de suas obras más. Mas você não vai conseguir ser perfeito aqui neste mundo, nesta presente era, por causa da lei do pecado que ainda está em você. E todo mundo aqui é capaz de sentir isso, de comprovar isso. Porque você sabe que, embora você seja cristão, você erra muitas vezes, você falha, você não queria que fosse assim, mas acontece. E você também, como cristão, se entristece por ser assim. Tá bom? Um exemplo disso. Digamos que estamos aqui no nosso culto de oração. É o momento de orar, tá bom? E aí somos convidados. E tem uma pessoa dirigindo a oração. Nesse momento, é para todo mundo estar prestando atenção e concordando com a oração. Mas o que acontece com a nossa mente muitas vezes? Algum pode pensar, como é na quarta-feira o culto de oração, sempre tem jogo do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Aí pode ser que tenha algum torcedor flamenguista que na hora da oração fique pensando, aí quando terminar o culto eu vou assistir o jogo do Flamengo. Na hora da oração, sua mente pensou isso. Você olha para isso, né? O crente mesmo olha para isso e diz para ele mesmo, está repreendido. Como é que eu pensar isso agora? Pode ser que alguém também esteja pensando num prato bem gostoso que vai comer depois também. Na hora da oração, irmãos, pode acontecer isso. Ou na atividade que tem que fazer amanhã. Se lembrou que tem que fazer isso amanhã, na hora que está orando.
quando não era o momento adequado para se pensar assim, tá? Ou outros ficam distraídos em alguma coisa. Então, a sua carne, ela vai procurar afastar você de Deus, tá bom? Ela vai procurar afastar você de Deus. Aí o que acontece com o cristão? Ele fala para ele mesmo, está repreendido dentro da cabeça dele, tá bom? Ele vai e fala para si mesmo, está repreendido esse pensamento, não era para acontecer agora. Ele fala para ele, é como o seu espírito falasse para a sua alma, está repreendido, alma, se aquieta aí que é hora de cultuar a Deus. Então você sabe disso. Como também pode ser que um jovem, um filho aqui, né, abençoado de pai e mãe, resolveu biscar a carne do almoço antes da hora. E aí a mãe percebeu que a carne desapareceu. E foi perguntar, quem foi esse? E ele fica com um olhar assim. Não sei, alguma coisa. Então ele está negando, está mentindo, isso é mentira, isso é pecado. Isso está presente em nós. E em outras coisas podem acontecer e suceder em relação a isso também, tá? Por quê? Por causa da lei do pecado que ainda está presente em nós. Não estamos debaixo do domínio dela, mas está presente em nós. E é isso que Paulo escreve também no capítulo 7. Ele vai relatar isso. Apesar desta obra de justificação, que torna a gente justo e que é incompatível nós vivemos no pecado ou na prática do pecado, ainda há a natureza pecaminosa de nós que faz a gente pecar. E ele explica isso, e ele fica triste com isso. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque pela obra de Cristo nós vamos ficar livres disso de uma vez por todas. Louvado seja Deus. E diante dessa realidade que ainda existe em nós, da lei do pecado, ele então no capítulo 8 vai falar algo sublime, que é sobre a não condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz, portanto, por causa da obra de Cristo, nenhuma condenação há em Cristo Jesus, ou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que o texto diz, né? E aí ele faz essa menção e diz mais, ele diz assim, para que você tenha segurança e convicção disso, existem algumas coisas que você precisa considerar, e uma delas, de suma importância, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Todo cristão, todo aquele que está na nova aliança, na eterna aliança, na nova e eterna aliança, recebe o Espírito Santo. Amém? Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo aqui é crente do Senhor Jesus? Então você tem o Espírito Santo. Se a sua confissão é genuína e verdadeira, você recebeu o Espírito Santo. Tá bom? Aí o que é que o Espírito Santo faz? O texto bíblico diz em Romanos 8 que ele vai nos inclinar para as coisas de Deus, enquanto a nossa carne vai inclinar para as coisas da carne. Aí vai ficar essa briga dentro de nós. A gente sabe que tem que agradar a Deus e vai procurar as coisas de Deus. E em um outro momento a nossa carne, por causa da lei do pecado, da natureza pecaminosa, vai buscar se afastar de Deus. E essa luta, esse embate vai persistir até a gente chegar na glória. E a gente precisa vencer a carne, ou crucificar a carne, ou mortificar as obras da carne. E ele fala isso, que pelo Espírito nós mortificamos as obras da carne. Anulamos o desejo de pecar no nosso coração. É isso que ele fala. E aí ele fala sobre isso. E não somente isso. Ele diz também que quando nós estivermos nos sofrimentos, nós recebemos assistência dele. No sofrimento, nós recebemos a assistência dele. Para que a gente continue firme. Não desista. Permaneça até o fim. E aí ele vai falar até que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus a nosso favor. Ele intercede por nós ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí diante dessa realidade, ele vai e conclama, ora, se é assim, quem pode nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a guerra, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus.
E é isso que ele fala então no capítulo número 8. Olha como é grandioso isso, né? E aí ele vai então falar para aquele povo, e como essas bênçãos veio sobre nós, sobre a igreja gentílica, sobre esse povo que não conhecia Deus. Aí ele vai falar da soberania de Deus e do que aconteceu com Israel. Do capítulo 9 ao capítulo 11 ele vai tratar sobre isso. E aí ele apresenta ali, tá bom, a rejeição que Israel fez em relação ao Messias, a Jesus Cristo, o ungido de Deus, e que por conta disso, um ramo da videira foi quebrado para a gente, nós, gentios, serem enxertados nessa videira. Louvado seja Deus. Ele fala sobre isso lá, e ele até diz sobre isso. Mas ele diz também para a gente tomar cuidado. Ele diz, mas você não se glorie nisso, porque você não é melhor do que eles, não. Tá bom? Porque do mesmo jeito que ele quebrou a videira verdadeira e nos enxertou, ele também pode nos quebrar. Está lá em Romanos capítulo 9 a 11 isso. Então, se alguém deve se gloriar, glorie-se no Senhor. Tá bom? Aí quando ele conclui esta parte inicial da exposição dessa doutrina, falando sobre toda a obra que Deus providenciou, e aí é grande a coisa, tá, irmãos? Porque aí, quando você vai ler a carta, e eu incentivo você a ler ela, você vai ouvir e ver Paulo falando sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a paciência de Deus, sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, apesar do povo ser infiel, tá bom? Sobre a bondade de Deus, sobre a benignidade de Deus, sobre a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Então você vai perceber um monte de atributos de Deus dentro desses capítulos, retratando a grandiosidade da obra de salvação que ele planejou antes da fundação do mundo. Aí o que acontece então no final do capítulo 11? Há aquela explosão de adoração. Verso 33 em diante, que está próximo aí do capítulo 12, que vocês estão abertos, vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus por isso. Sabe o que é isso, irmão? É quando alguém contempla toda a obra que Deus fez para salvar a sua vida. É como se o Espírito Santo tivesse revelado a Paulo. Puxa, Paulo viu como isso é grande. Eu preciso adorar esse Deus, exaltar esse Deus. Eu preciso engrandecer esse Deus, porque ninguém poderia ter feito uma obra magnífica como essa, senão esse Deus grandioso, para salvar um pecador, e mais, o mais miserável dos pecadores, porque é assim que ele se considerava. Por quê? Porque ele, antes de conhecer a Cristo, ele perseguia a igreja de Deus. Ele matava crente. Ele mandava, apoiava matar os crentes. Aí veio o Senhor, tem um encontro com ele, salva ele e usa ele como vaso, como instrumento, para fazer com que o evangelho se propague por todo o mundo. Louvado seja Deus. Então um homem como esse viu a obra graciosa de Deus. Ele percebeu isso. E o resultado disso é adoração. É louvor. É o que isso deve acontecer conosco também, todas as vezes que a gente se reúne aqui para adorar a Deus. Porque Ele fez esta obra toda para salvar a sua alma. Para salvar você. Que antes estava condenado ao inferno. Ele, por meio de Jesus Cristo, resolveu amar você. Atrair com amor eterno. Como ele diz lá no profeta Isaías, com o amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Sábado passado, meditando no devocional diário pela manhã, às 7 da manhã, eu li o texto de Judas 1:1, em que diz assim, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Foi algo tremendo, irmãos, aquilo ali. Nós fomos chamados por Deus. E isso também está escrito. O irmão Lucas pegou domingo passado em João capítulo 6.
Em João capítulo 6 diz que todos aqueles que aprendem de Deus vêm a mim. Jesus está dizendo isso lá em João capítulo 6. Em Jeremias 31 e 32, que nós lemos no culto de quarta-feira, fala sobre a nova aliança. E nessa nova aliança diz que todos conhecerão a Deus, do menor ao maior, do menor ao maior. Todos os que estiverem na nova aliança conhecem a Deus. Isso diz respeito a nós. Se você está na nova aliança, você conhece a Deus, porque Ele diz que todos serão ensinados por Deus. Todos me conhecerão, do menor ao maior. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Aí, diante desta obra toda, é que vem o portanto, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, pensar logo nessa sentença. Esse rogo-vos aí, tá bom? Algumas traduções têm exorto-vos, tá? É um pedido revestido de autoridade. Paulo agora vai, a partir do capítulo 12, traçar a aplicação prática para o crente que conheceu a doutrina. Então, os primeiros capítulos foi a exposição da doutrina, da teologia. E agora você vai ter que aplicar esse conhecimento à vida, à sua vida. Então ele agora começa. Então eu rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Deus. Aí nós vamos olhar logo o seguinte. O termo misericórdia está no plural. Isso quer dizer que Paulo está falando de que todas aquelas ações ou os atributos que identificam a Deus, que foi revelado nos capítulos anteriores, estão englobados nesse nome misericórdias, porque a gente não merecia nenhuma delas. Exemplo, amor. Nós não merecíamos o amor de Deus. Então, é uma misericórdia isso. Porque misericórdia é não atribuir a nós aquilo que nós deveríamos receber. E Ele ama a gente quando a gente não merece ser amado por Ele. Graça, bondade, benignidade, tá bom? Todas estas coisas são envolvidas nesse termo misericórdias, aqui. Então Paulo está dizendo, agora que você tem ciência de todo o plano que Deus fez para salvar a sua vida, eu rogo por isso, que você pense nisso, que você olhe para tudo isso que Deus fez a teu favor, e aí então você faz o quê? Apresente-se como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que deve ser feito por todo cristão que reconhece esta dádiva da salvação em Cristo Jesus. E olha, irmãos, que a nossa mente é pequena e muito mais nós hoje somos limitados a compreender a profundidade e a grandeza desta obra por conta do nosso ativismo e daquilo que o mundo faz conosco. Mas os nossos irmãos do passado, como não tinha esse negócio de internet, televisão, então eles liam muito a palavra, eles meditavam na palavra, e o Espírito Santo ensinava a eles estas verdades profundas e grandiosas, a grande obra da salvação, o quanto ela é complexa, e ela é grande mesmo, grande, que a gente não consegue atingir a magnitude desta obra. Mas só em pararmos e pensarmos um pouco nessa questão da soberania de Deus, de que no devido tempo da história humana, Ele agiu a fim de que esse plano fosse concretizado. Tá bom? Tudo isso. Desde o momento em que Adão pecou, que houve a promessa de que viria um que esmagaria a cabeça de Satanás, ele vem regendo a história da salvação. E ele vem colocando no devido tempo dessa história todos os fatos e atos que devem acontecer para que o plano dele seja estabelecido. Até chegar à plenitude dos tempos, quando tudo estava organizado para que o Messias viesse e realizasse essa obra de salvação. Tudo isso magnificamente pensado, estabelecido, e nenhum deles caiu por terra em tempo algum, mas aconteceu do jeito
ele anunciou, louvado seja Deus por isso. E aí ele fala deste amor que foi nos dado antes da fundação do mundo, e que o Filho dele resolveu, neste plano eterno, destituir-se, esvaziar-se de sua glória, se tornar um ser humano como eu e você, para estar sujeito a toda a vontade de Deus e a lei de Deus, para que a sua justiça fosse atribuída a nós, e os nossos pecados fossem lançados sobre ele, para que houvesse o perdão, a remissão dos pecados, para que houvesse o eliminar da ira de Deus e da condenação eterna sobre nós, quando nós nem ainda havia nascido. Como eu posso ofender um Deus que me ama desta maneira? Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou negligenciar isso? É uma falta muito grande. Vocês entendem isso? Como é uma falta muito grande isso? Pecarmos ou viver pecando depois de conhecermos esse tão grande amor? Negligenciarmos isso? O que deve acontecer, irmãos? É isso que ele roga aqui. Apresentem-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que ele espera. Esse é o nosso culto para ele. É isso que ele deseja desse Senhor de cada um de nós. É isso. E Paulo tem em mente isso, porque quando ele percebeu estas coisas todas, aí ele escreve lá a carta aos Gálatas, que também trata sobre justificação pela fé. E lá no capítulo 2, no verso 20, ele vai dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, ou aquilo que me resta de vida nesse presente momento, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele diz isso. E isso deve acontecer conosco também. Então, qual é o alvo da sua vida? Qual é a sua finalidade? O seu objetivo? O que você está procurando? É crescer, é ter bens e viver bem aqui sobre essa terra? O que é que você tenciona viver? Bem, o alvo é esse. Apresente-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto diante do Senhor. É isso que deve acontecer. Aí, o que agora, então, significa isso? Qual o sentido disso? Paulo, primeiro, trabalha essa questão de corpo. E no verso 2, usa também a mente. E os estudiosos vão dizer que talvez seja porque, como Roma, ela sofreu muita influência dos gregos. E esses gregos tinham um conceito de que o corpo é mau ou não serve, ou é só uma caixa que prende a alma do ser humano. Então eles desenvolveram a ideia de que a gente podia fazer o que quisesse com o corpo, visto que ele vai morrer e vai para a terra, mas a alma é o que importa. Então é como se ele dissesse assim: o que importa para Deus é o coração, não o corpo. Então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo. Aí Paulo lança a teologia do corpo e diz: apresentem o vosso corpo. Depois ele vai falar da renovação da mente. Então dá a entender que Deus quer você todinho, corpo e alma consagrados a Ele. É isso que ele menciona, tá bom?
corpo e alma. E hoje nós temos no Brasil o evangelho progressista entrando por meio de muitas igrejas e também pela internet, e está fazendo com que pessoas não consagrem o seu corpo a Deus, mas façam o que bem entendem. E por isso a gente encontra jovens que eles se chamam de crentes e coisa e tal, mas eles se tatuam todinho, de cima a baixo. Entendeu? E também usam outras coisas. Tem uns que usam uns alargadores de orelha, que parece uma roda, que ele começa devagar, um buraco, e vai aumentando, para ficar grande isso aí. Aí nós observamos como alguém, tá bom, se dará isso. Bem, nós entendemos que ele não consegue, ou não contemplou ainda o conceito de consagrar todo o seu corpo ao Senhor. E alguns andam cometendo torpeza por aí afora. Não é de se admirar que há um número muito grande de jovens dentro das igrejas que mantêm relações sexuais ilícitas e estão lá dentro da igreja. Não estão preservando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É lamentável isso. Até o pastor Hernando de Lopes contou um testemunho acerca disso também, tá bom? De que ele foi pregar numa igreja, num evento lá da juventude, e ele pregou sobre a seriedade de manter-se castos e coisa e tal, de virgem, de glorificar a Deus com o corpo e tudo mais. No final, o líder lá dos jovens disse que nunca mais convidaria o pastor Hernando Dias Lopes, porque a juventude dele, o pessoal do louvor, que louvou e que foi um louvor abençoado, segundo eles, estavam todos em fornicação. E eles estavam muito bem vivendo assim, porque achavam que não estavam faltando ou em falha com Deus, porque o culto ou o louvor foi abençoado. Irmãos, nem tudo que reluz é verdadeira luz. E até o diabo se transfigura em anjo de luz para tentar enganar os escolhidos do Senhor. Então a gente precisa ter bastante discernimento quanto a estas coisas. Mas o que é dito aqui para nós, tá bom? Pelo apóstolo Paulo, é que nós devemos apresentar o nosso corpo. Então tudo que é em nós. E o corpo é a soma das nossas ações e tudo que a gente vive, porque tudo se manifesta por meio do nosso corpo. Seja palavras, seja o que a gente vê, seja o que a gente ouve, seja o que a gente faz. É tudo por meio do corpo. Ninguém aqui vai separar-se do corpo para ir fazer alguma coisa e depois voltar para o corpo. Alguém já fez isso? Acho que não, né? Tudo é feito por meio do corpo. Então, ele pede que nós venhamos a oferecer, a apresentar o nosso corpo. Aí vamos agora pensar nas outras palavras. Sacrifício. A palavra sacrifício aqui, ela é traduzida por oferta. E aí ele faz uma ligação com o culto, porque no culto do Velho Testamento se levavam ofertas, só que a oferta era sacrificada e morta. E ele não quer mais coisa morta, ele quer coisa viva. Então ele usa o termo sacrifício vivo como para que você apresente-se em sua vida de modo santo e agradável a Deus. Aí santo tem a ver com consagrado, ou aquilo que é separado para uso de Deus, ou separado para uso sagrado, tá bom? E agradável é que realmente deve agradar a Deus. Por quê? Porque naquele tempo havia ofertas e sacrifícios, e que mesmo que o cordeiro fosse perfeito, mas a motivação de quem estava ofertando não era. Isso não era agradável a Deus. Mas ele deseja que todos nós aqui, tá bom? Tenhamos esse entendimento de oferecer-se a Deus como um sacrifício, uma oferta. O seu ser é uma oferta viva, porque você não está morto, santo e agradável a Deus. É isso que deve ser feito por nós, por conta de toda a obra de Deus que Ele fez a nosso favor, nos salvando. Tá bom? É assim que deve ser. E isso não deve ser somente no momento de culto. É a nossa vida. É no lar, é na universidade, é na escola, é no trajeto para o trabalho, é em todo momento.
Ofereça-se como um sacrifício vivo, uma oferta viva. Daí então, nós não podemos estar aqui, tudo bem bonitinho, bem arrumadinho, etc. Mas quando for amanhã, que a gente está no nosso dia a dia comum da vida, a gente pôr sobre nós algo indecente. Algo que não deveria estar presente em nós. Porque o nosso culto não é limitado a isso. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 4? Quando se fala do diálogo de que qual é o lugar que a gente deve adorar? É lá em Samaria ou é lá em Jerusalém? Olhe, chegou a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. E não é mais em lugares, é uma vida consagrada a Deus. Estar aqui assim é resultado do estar assim lá. Em casa, no trabalho, na escola, na universidade, por onde quer que você ande. Você tem que ser sal e luz. É isso que ele tenciona para nós. Então, apresente-se continuamente. E outra coisa, o verbo aqui, apresentar, está no contínuo, presente. Significa que é assim toda hora, em todo momento. Ser assim. Outra tarefazinha difícil. Mas é o que é exigido de nós, tá bom? E como a gente vai alcançar isso? Chegou o próximo passo, né? Já que a gente já entendeu o que é isso, como vamos alcançar isso? Nós vamos alcançar isso pelo que diz o verso 2. Primeiro, nós vamos alcançar não nos conformando ou nos amoldando à presente era ou ao mundo, tá bom? Então nós vamos alcançar ser esta oferta viva, santa e agradável quando a gente não se conforma. E a palavra conformar aqui, ou amoldar-se, é tomar o modo ou a forma do mundo, da era presente. Não se amolde ao mundo. Não se apegue a ele. Não imite o jeito dele. Não seja como eles. E isso também está presente nas escrituras do Velho Testamento. Quando o Senhor lançou eles na terra de Canaã, ele disse, não façam como o costume das outras nações. Por quê? Por causa do jeito delas, eu expulso elas desta terra. E aí ele lança os mandamentos, dizendo tudo aquilo que aquele povo fazia e que o povo de Deus não deve fazer. Não imite o mundo. Não ande no rumo e no fluxo do mundo. E assim você vai apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amolde a ele. Tá bom? E uma coisa que a gente precisa entender é que a palavra de Deus traz 3 verdades cruciais e importantes acerca do mundo. A primeira delas está na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19, onde o texto bíblico diz, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Todo o sistema está dominado por Satanás. Estar nele. Então, o mundo inteiro, todo o sistema mundano é contra Deus e não quer saber de Deus. Então, se alguém, tá bom, vê isso, entende isso, já percebe essas coisas, não inventa de andar na mesma mão do mundo, porque o mundo vai lhe afastar de Deus, vai lhe tirar da presença de Deus, vai fazer você pecar diante de Deus, porque ele está no maligno. É isso que a palavra de Deus diz, tá bom? É dominado e governado por ele. E como a gente percebe isso? Ora, vocês têm redes sociais e vocês veem constantemente o que aparece nos Instagram de vocês, incitando a cobiça, a enriquecer-se rapidamente, né? Faça o curso de Power BI e receba um salário de R$5. Chama logo a gente a atenção, porque a gente ganha um salário mínimo, quer ganhar 5 mil horas, eu quero na hora. 30 dias, 4 aulas, você vai ser um expert. Aí todo mundo já cresce os olhos e entra nesses negócios aí, para descobrir o que é, não é? Outra feita é assim, invista nos fundos imobiliários, ou CDB, 200%. Aí você vai, invista 100 e receba 1.000. Quem é que não quer um negócio desse? Percebe que o mundo gosta de laçar a gente? Lança isso para cativar a gente? E não é somente isso. Aí vai ter moda, beleza,
faça isso para esticar a sua pele, compre isso que você vai ficar uma jovem de 16 anos. Aí apresenta uma figura de uma imagem, como era antes, uma mulher toda enrugada. Depois, toda lisa. Um Photoshop fenomenal foi colocado ali, mas impulsiona a gente a correr atrás disso. Aí o que a gente faz? Vamos comprar esse produto, isso é bom. E a gente é enredado pelo mundo dessa maneira, não é? Também é colocado roupas sensuais. Vocês já perceberam assim, que a mulher, ela acaba sendo usada como objeto de marketing, não é? Ontem eu estava passando e falei isso com minha esposa. Eu vi um outdoor, na Almirante Barroso, ali, quando vai entrar para a Liberdade, tá bom? Que tem, assim, uma mulher vestida de piloto de avião. Irmãos, a mulher é bonita demais. Eu mostrei para ela, olha como essa mulher é bonita. Será que é de verdade? Ela é bem vestida, ela estava bem vestida, não estava sem roupa não, porque em outras propagandas é sem roupa, né? Mas ali estava bem vestida. Mas isso é para chamar os olhos da gente, para a gente ficar com os olhos olhando ali em cima, entendeu? Para prestar atenção no curso de eu não sei como é o nome que chama para ser piloto de avião. Aeronave, alguma coisa. Mas estava lá a propaganda disso, então chama a gente a atenção. Então o mundo, tá bom, faz isso. Quem é que aqui já sofreu umas investidas de cashback? Faça o cartão que você vai ter cashback. Para você comprar mais e ter a ilusão de que está voltando para você alguma coisa. Tá bom? Na matemática das contas, é prejuízo. Mas a gente quer ganhar um negocinho, então o mundo tenta nos enredar de todo jeito. E a gente vai começando a entrar nessas coisas. Então veja como é, tá bom? Então tudo que o mundo tem, aí vem a outra verdade, que também na primeira carta de João, capítulo 2. Que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, procedem do mundo e não do Pai. Não é? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Isso tudo está presente no mundo. E ele lança isso diante de nós. E não é isso que Deus tensiona para nós, porque isso não procede de Deus, procede do mundo. Então ele vai procurar enredar você nisso. Ele vai olhar qual é o desejo da sua carne e vai colocar você ali para você ser agarrado por isso. Ele vai olhar o desejo dos seus olhos e vai colocar diante de você as coisas que atraem você, para afastar você de Deus. Ele vai querer que você seja o melhor. Já ouviram isso aí? Seja um expert, seja o melhor vendedor, seja o melhor administrador, seja o gerente do ano, seja o supervisor, seja o dono, alguma coisa, seja mais. Todo mundo se encanta com isso. Porque o mundo é assim. Mas nós não devemos nos conformar ao mundo. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente ser uma oferta viva, santa e agradável a Deus. E em terceiro lugar, diz também que todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, qualquer um que queira uma amizade com o mundo, ele já se torna inimigo de Deus. Tá bom? Porque Deus não aceita que o cristão tenha dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir ao outro. Ou você vai servir ao mundo, ou vai servir a Deus. Mas não dá, tá bom, para servir a dois senhores. Não dá. Então, se você abraçar o mundo e querer correr a carreira do mundo, você vai estar desprezando Deus, sendo inimigo de Deus. E é isso que o texto bíblico diz. Então, para que a gente possa apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável, nós não devemos nos amoldar ou conformar-se com este mundo. O crente anda na contramão do mundo. É contra a cultura. Porque a cultura do mundo está sob o domínio de Satanás. E a gente precisa entender isso. Daí porque nós, crentes, não devemos conceber que os nossos filhos participem de certas coisas do mundo. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Você tem que ser testemunha disso para os seus filhos. Para que depois eles não venham ser amigos do mundo e se tornem inimigos de Deus.
lembre-se, eles também têm que se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, em segundo, ele diz também que isso vai acontecer pela transformação, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é isso, irmãos? Bem, o verbo transformar-vos está na voz passiva. Isso quer dizer que há uma ação sobre nós para que a gente possa ter a nossa mente renovada. Como é que isso acontece? Bem, acontece pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? Que ele foi deixado em nós para isso. Então, olha só que coisa interessante. Eu li quarta-feira passada sobre isso, que o Senhor ia fazer com que todos nós, crentes da nova aliança, conhecessem a Ele. Quem revela Ele a nós é o Espírito Santo que habita em nós. Quem revela as verdades de Deus a nós é o Espírito Santo que habita em nós. Lembra que Jesus disse? Eu rogo-vos ao Pai outro Consolador, para que Ele esteja convosco e em vós, para que Ele possa ensinar a vocês toda a verdade. Não é assim que está escrito? Então, todo aquele que tem o Espírito Santo, João diz na carta dele que não precisa de professor, porque a unção que dele recebeste permanece em vós, e não necessitais que alguém ensine alguma coisa, porque ele vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina a você o que é agradável a Deus. Agora, o ensino do Espírito Santo está conjugado com a palavra de Deus. Você não vai receber, tá bom, uma doutrinação do além. A doutrina do Espírito Santo é conforme as Escrituras Sagradas. E aí é onde vem a questão da nossa responsabilidade pela renovação da nossa mente, que é o quê? Nenhum de vocês vai passar pela seguinte experiência, tá bom? Você está em casa e tem uma Bíblia. E ali você está nos seus afazeres. Você não vai ver o Espírito Santo como se fosse assim, a Bíblia flutuando, essa palavra assim, flutuando atrás de você. Entendeu? Você não vai ver isso, vai? Você não vai ver o Espírito Santo levando a Bíblia até você e dizendo assim, abrindo ela para você e apontando o dedo assim, como aquelas mãos que escreveu lá em Daniel. Entendeu? Lê aqui, meu filho. Não vai. Isso é responsabilidade sua. É você que tem que pegar a Bíblia, abri-la e ler e meditar. E Ele vai ministrar aquilo que você está lendo e meditando ao seu coração. Porque a gente não sabe, mas Ele sabe. Porque Ele é a verdade de Deus. Tá bom? Então a responsabilidade é nossa. Então, a renovação da nossa mente, a fim de que nós venhamos a nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, depende do seu desejo de ler e meditar nas Escrituras. É diretamente proporcional a isso. Se isso não acontecer, se você negligenciar isso, você não vai conseguir atingir isso que está sendo exigido de nós, oferecer-se como oferta viva, santa e agradável a Deus, da maneira que você possa experimentar isto de verdade. É preciso ler, meditar dia e noite esta palavra. E não é ninguém, um anjo, que vai chegar e ficar levando a Bíblia até você para você ler. Não, é você mesmo que tem que fazer isso. E por isso os hebreus, quando recebem a sua carta, tem a exortação lá. Vocês, pelo tempo que vocês já são crentes, vocês já deviam ser mestres. Mas vocês, porque são tardios, porque não querem ler e meditar na palavra de Deus, não querem estudar a Bíblia, vocês continuam errando, necessitando apenas de doutrinas rasas, quando tem coisas muito mais excelentes para desfrutar de Deus. E não somente isso, irmãos, o texto que Paulo está dizendo aqui é que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é somente conhecer ou ter entendimento, é experimentar. E experimentar é provar e comprovar. É ter em si mesmo o testemunho de quão
gracioso e grandioso é aquilo. Tá bom? É aquilo que é dito tanto no Salmo 1, como também o próprio Senhor fala, Josué capítulo 1 também, onde diz assim: medita na minha lei dia e noite, faz tudo conforme está escrito, então você fará prosperar o seu caminho, você será bem-sucedido, você experimentará a bênção de Deus quando você realmente se portar desta maneira. Deus abençoa, você vai experimentar isso. E não existe outra coisa mais magnífica e melhor do que aconteça estas experiências conosco. Tá bom? Quem é aqui que não já passou por uma situação difícil, clamou a Deus e Deus respondeu e seu coração se renovou diante de Deus? Isso é uma experiência que a gente tem, é provar isso. E ele está falando que se a gente fizer isto, nós vamos experimentar. E aí está a diferença do nosso cristianismo para as demais religiões do mundo. Porque é vivo. Não existe outro Deus como nosso Deus. Aleluia. Oh, glória, bendito seja o Senhor. E quem não confessou Jesus não pode experimentar essas coisas. É necessário que você creia no seu Jesus Cristo para ser justificado e experimentar isso. Então, será que há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Se há, e mediante tudo que foi explanado aqui, você deseja realmente que Deus faça esta obra de transformação da sua mente, para que você seja uma oferta viva, santa e agradável a Deus, basta que você levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso hoje? Louvado seja Deus, tá bom? Todo mundo aqui é crente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito seja Deus por isso. Bem, diante disso, então, irmãos, eu também faço Paulo, eu logo vocês, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como viva, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar por isso. Glória a Deus. Maravilhoso Senhor, eu te louvo, Senhor, e bendigo o teu santo nome, ó Pai, por tua santa e graciosa palavra. E peço, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, aplicá-la tenazmente em cada coração, em cada vida deste lugar, para que possamos, ó Deus, nos regozijar em Ti, e estarmos, ó Deus, cumprindo cabalmente, Pai, aquilo que é proposto a nós enquanto cristão, enquanto filho de Deus. Abençoa meus irmãos, dá-lhes entendimento nisso, Senhor, e concede, ó Pai, que eles possam apresentar-se a Ti como oferta viva, santa e agradável. Esta é a minha oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.